Neste momento, são 18 horas e 14 minutos, contando com a presença dos vereadores e da vereadora. Declaro aberta esta sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento, senhores vereadores, vereadora Tata, aos assessores da casa que nos acompanham nos trabalhos, aos auxiliares de educação que estão em grande número hoje aqui também presentes, muito obrigado por suas presenças. Ao Rotary, diretoria que aqui está presente também, em favor do seu projeto, também de extrema importância junto ao nosso município. Demais pessoas que nos assistem presencialmente, também as que nos assistem pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2025. Neste momento, solicito ao secretário, vereador Luiz, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, a vereadora Maria de Fátima, assim como a comunidade que se faz hoje em grande número aqui na presença nesse plenário, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Ofício 053 de 2025, 21 de fevereiro de 2025, Veracruz. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar a Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei 050 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Azteca Indústria e Comércio Limitada e da outras providências. Projeto de Lei 051 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Chocolândia Indústria e Comércio de Doces Limitada e da outras providências. Projeto de Lei 052 de 2025, que denomina Corredor Recanto Verde, via pública no município de Veracruz e da outras providências. Sendo que se apresenta no momento e certo da sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Gilson Adriano Beck, prefeito municipal. Agora o expediente aqui da nossa casa, então. Projeto de decreto legislativo que deu entrada no dia de hoje. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2025, que dispõe sobre a manutenção da validade do subsídio fixado pelas leis municipais números 5.152 e 5.154. Indicações que deram entrada nessa casa. Indicação número 018, de autoria do vereador Gilson René Iser, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que, através do setor competente, estude a possibilidade de concessão de uniforme escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Indicação 019 de 2025, de autoria da vereadora Maria de Fátima, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a padronização das paradas de ônibus do município. Indicação 020 de 2025, de autoria do vereador Lucas Patrick, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a reparos no assalto da Rudmert com a Lothar Schroeder no bairro Boa Vista. Indicação número 021 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para, junto à Secretaria de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, estude a possibilidade da revitalização da estrutura física do ginásio municipal de esporte Cipriano de Oliveira, localizado na rua Cipriano de Oliveira. Indicação 022 de 2025, de autoria do vereador Valdir Wilson, propondo que, depois de ouvir o do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando um planejamento municipal para futuramente pôr em vigor o projeto de arborização da Avenida Nestor Federico Ren em toda a sua extensão, buscando uniformidade com o plantio de novas árvores e substituindo daquelas que apresentam risco e queda de estabilidade das suas antigas estruturas. Indicação 023 de 2025, de autoria do vereador Valdir Justo, propondo que, depois do ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a inserção de um redutor de velocidade com preferência para uma faixa de segurança elevada na rua Cipriano de Oliveira, entre as esquinas da rua Rubem Rins e Santo Ipé,
Santo Ipé da Silva, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Herbert Frank. Indicação número 024 de 2025, de autoria do vereador Valdir Wilson, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a revitalização da calçada e do muramento em frente à Prefeitura Municipal e da Guarita, localizada na Avenida Nestor Ferreira Ren, entre as ruas Ernesto Vil e Carlos Verne, estendendo-se inclusive a calçada da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, endereçado na Avenida Nestor Frederico Ren, número 1491, nas proximidades da Prefeitura Municipal. Indicação número 025 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a repintura de faixa de pedestre. Pedido de providência que der entrada nessa casa. Pedido de providência 003 de 2025, de autoria do vereador Gilson René Iso, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente com a Secretaria de Educação, estude o pedido de reavaliação do padrão salarial dos auxiliares de educação, a fim de ajustar com a importância da responsabilidade desta função, conforme proposição também já realizada anteriormente através da indicação número 091/2024, protocolada em 29 de abril de 2024. Pedido de providência 004/2025, de autoria do vereador Christian Wagner, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a manutenção e o reforço na estrutura da estrada do corredor Fender, próximo à propriedade do senhor Adair Colhan, com a aplicação de material mais resistente, com pedras e camadas de rachão, a fim de melhorar as condições de tráfego. Moção que der entrada na casa. Moção de apoio 002/2025, de autoria dos vereadores Davi Silas Petri, Christian Wagner, Maria de Fátima, Lucas Patrick, Eduardo Viana, Paulo Oliveira, Gelson de Moura, Martin Nilo, Luiz Carlos Souza, Valdir Justo e Gilson Wiesa, requerendo que, após o trâmite dos regimentais, seja enviada uma moção de apoio ao projeto de lei número 320/2025, do senador Luiz Carlos Reis, PP, Rio Grande do Sul. O projeto de lei número 341/2025, do deputado federal Pedro Vespalho, no programa de securitização de dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, assim dando ciência e reconhecendo a expressão integral e apoio à pauta da defesa do agronegócio, cujos produtores e empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021. Então, temos um ofício aqui de convite, também enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Veracruz, 21 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhora vereadora e aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Veracruz. Convite para o 29º Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Excelentíssimos senhores vereadores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Agricultura Familiar de Veracruz, juntamente com a Comissão Regional de Mulheres e Associadas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Vale Rio Pardo e Baixo Jacuí, tem a honra de convidá-los para o 29º Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento ocorrerá no dia 8 de março de 2025, a partir das 8 horas, no ginásio Rui Barbosa, situado na Avenida 28 de dezembro, em Novo Cabrais, Rio Grande do Sul. O encontro contará com diversas atividades, como palestras, apresentações culturais e momentos de celebração, com o objetivo de fortalecer o papel das mulheres no meio rural, fomentar debate sobre a igualdade de gêneros e direitos. Segue anexo, então, a programação do evento. Contamos com a presença de Vossa Excelência para enriquecer ainda mais esse evento, que celebra a força e a determinação das mulheres rurais. Atenciosamente, então, assinada pelo presidente do sindicato, Christian Wagner. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela leitura das correspondências e passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes.
Projeto de Lei Executivo número 050, 051, 052 de 2025 e Projeto de Decreto Legislativo número 002 de 2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Christian que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Maria, comunidade aqui presente, também os que nos assistem de casa. Em especial também deixar um boa noite especial ao presidente Elígio, do Rotary, e todos os companheiros que aqui estão acompanhando a sessão. Projeto de Decreto Legislativo número 002 de 2025 e Projeto de Lei número 050 de 2025, sob minha responsabilidade. Projeto de Lei número 051 de 2025, na responsabilidade do vereador Paulão. E o projeto de lei número 052 de 2025, vereador Martin. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian pelas indicações. Os projetos de lei executivo número 050 e 051 de 2025 e projeto de decreto legislativo número 002 de 2025 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Gelson de Moura que comunique os relatores para os projetos. Minha saudação, senhor presidente, aos colegas vereadores, vereadora, a todos que foram saudados nesse protocolo, também a comunidade que está nos acompanhando via redes sociais. Senhor presidente, para relator do projeto de lei número 050/2025, fica sobre a minha pessoa. Projeto de lei 051/2025 fica para o vereador Gilson. E o projeto 002 fica a minha relatoria. Agradeço ao vereador presidente da comissão, vereador Gelson Moura, e neste momento passaremos então para a votação dos projetos de lei. Primeiro projeto em pauta, projeto de lei número 036 de 2025, que autoriza o município a ceder prédio, conceder isenção de IPTU das taxas municipais e da tarifa de água e esgoto ao Rotary Clube de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadora que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Christian Wagner. Obrigado, presidente. Novamente, quero aqui saudar o presidente Elígio, presidente do Rotary Clube de Veracruz, e trazer um pouquinho do trabalho do Rotary, né? A gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de trazer um projeto tão importante, né, que é uma estrutura para poder viabilizar as ações que o Rotary já vem fazendo. O Rotary aqui na nossa cidade é fundado de 27 de novembro de 86. Hoje é composto por 32 companheiros, destes 5 são mulheres. E, além disso, o Rotary tem várias atividades, né, como o Rotary Adulto, Rotarate, Interate e o Rota Kids, desenvolvendo vários projetos, como coleta de vendas de tampinhas, plásticas, latinhas de alumínio, lacres, armações de óculos, projetos nos eventos de Natal e Páscoa, presenteando crianças em vulnerabilidade, como também o baile de 15 anos de meninas com vulnerabilidade. Além disso, realizam várias outras ações, como Galeto Bingo, Careteiros, para arrecadar recursos também para essas ações sociais. E um dos projetos, caro chefe, são as cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas de braço e axiais, andadores e algumas botas ortopédicas e tipóias. No último ano foram mais de 320 famílias atingidas, né, atendidas por esse material. E também, além disso, outras ações que o Rotary vem fazendo. Cabe ressaltar, então, que o projeto, né, e aqui trago a defesa do projeto, que o Rotary vai fazer a limpeza, pintura, em parceria com indústrias e comércio, e isso não vai agregar custos também aos cofres públicos, onde as famílias rotarianas estão envolvidas para a limpeza da casa e do pátio. Então, trago aqui o apoio a este projeto tão importante e a essa instituição também fundamental para as ações sociais aqui do nosso município, o Rotary Clube de Veracruz. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores.
Concedo a palavra ao vereador Eduardo Viana. Uma saudação ao senhor presidente, demais vereadores e também vereadora Maria de Fátima. Uma saudação a todos que acompanham esta sessão ordinária, especialmente saudando agora o Elígio, presidente do Rota, Elígio Steckel. Também uma saudação a um amigo particular, seu Ivo Dil, também rotariano, juntamente com os demais que aqui estão. Uma saudação à presidente do Interact, a Alice. Uma saudação aos coordenadores, a Solange e a Proíris, né? E os demais rotarianos que aqui estão. Neste momento, em pauta, como já o vereador mencionou, esse projeto que estamos apreciando vai ao encontro das necessidades de uma logística melhor para as ações que o Rotary já vem ao longo dos anos desenvolvendo no município de Veracruz. E não falar só do município de Veracruz. O Rotary é conhecido mundialmente. Em vários outros países, o Rotary tem a sua representação, a sua atividade, mas falando especialmente de Veracruz, eu já precisei, em relação a familiares, em relação à comunidade, e sempre encontrei, através dos presidentes, através das pessoas envolvidas, portas abertas para a comunidade de Veracruz. Indiferente de partido, de cor, indiferente de questão religiosa, o Rotary tem abraçado a todos em suas ações, em as suas atividades desenvolvidas no município de Veracruz. Então, não poderia eu me furtar aqui de, dentro desse projeto, reconhecendo através do Poder Executivo a intenção de estender a mão a quem estende a mão diariamente para a nossa comunidade. Então, desde já, o meu apoio e o meu reconhecimento pelo trabalho, pelos longos anos prestado no município de Veracruz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Eduardo Viana pela manifestação e deixo a palavra ainda à disposição dos demais vereadores. Concedo ao vereador Luiz. Então, mais uma vez, uma saudação às pessoas antes mencionadas, mas agora uma saudação especial, então, vou dizer toda a família rotariana, que a gente sabe que o Rotary é uma grande família, começa a lei da gurizada lá, e eu sempre tive uma aproximação muito grande, desde do mais velho ao mais novo. Eu lembro que o Rotaract, o Rotakits, tem toda uma nomenclatura ali, mas eu tive sempre uma proximidade com todos os trâmites ali do Rotary, desde o Rotakit, Rotaract. Então, a gente sempre foi muito bem atendido. E eu acho que hoje vem uma questão de um reconhecimento do município ao trabalho do Rotary prestado por anos e anos no município de Veracruz. A gente sempre acaba dizendo que o Rotary acaba sendo um braço da gestão pública, independente do partido político, que muitas vezes, onde é que o poder público não consegue alcançar com tanta agilidade, acaba o Rotary alcançando, né? A gente sabe que as necessidades das pessoas são muito urgentes, e acaba que o Rotary socorrendo, fazendo esse meio termo, sempre tentando auxiliar quem mais precisa. Então, acho que é muito justo essa cedência desse prédio para o município. Eu acho que o Rotary vai ter uma referência, vai poder se organizar mais e ter uma referência onde é que é o Rotary também. Eu acho que vem esse reconhecimento do Executivo em boa hora. E aqui também quero deixar o meu apoio a esse projeto de lei, muito merecida, e o meu abraço e minha gratidão a toda a família rotariana. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e concedo a palavra à vereadora Maria de Fátima. Tá ligado. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, boa noite a todos os rotarianos. É uma grande satisfação e vejo esse projeto sendo um projeto muito bem elaborado, né, muito bem merecido pelo trabalho prestado por vocês por vários anos. Muitas vezes eu necessitei muito da ajuda dos rotarianos e sempre fomos muito bem atendidos. Nós, lá do Grupo das Marias, temos uma parceria muito grande com vocês e agradeço, né, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E nem o Olé falou, muitas vezes o poder público não tem
ou se chegar tão depressa em algumas coisas, e vocês prontamente estão ali para auxiliar, para conversar, para levar, seja nas cadeiras de roda, seja nas cadeiras de banho. Tem o negócio lá dos cavalos, eu acho super importante, onde vocês trazem um pouco mais de alegria para aquelas crianças, onde e aprendem tantas coisas. Então, o Rotary é um trabalho assim, e a gente só tem que agradecer e dizer o quanto isso é importante para dentro do nosso município. Sem os rotarianos, com certeza, seria bem diferente, e muitas vezes as pessoas precisam de muitas necessidades, e sem vocês, com certeza, muitas coisas não aconteceriam, como acontece hoje. Né? Então, assim, eu parabenizo a cada um de vocês e agradeço em nome de todos os munícipes de Veracruz, estar com vocês e ter vocês no nosso município e fazer um trabalho tão lindo e tão grandioso do jeito que vocês fazem, com transparência, com honestidade, respeitando a cada pessoa e passa por ali sendo ouvinte e atendendo as pessoas da maneira que vocês podem. Então, meus parabéns a todos vocês e continuem esse trabalho maravilhoso e lindo. E a nossa Veracruz, com certeza, é muito grata a vocês. Meus parabéns para vocês e um abraço a cada um de vocês, rotarianos, e fazem a diferença no nosso município. Agradeço e parabenizo a vereadora Maria Fátima pela fala e concedo a palavra ao vereador Lucas Patrick. Boa noite à casa, boa noite, a saudação a todos, a nossa mesa diretória, a nossa vereadora Maria de Fátima, a todos os vereadores, uma saudação especial às nossas pessoas que nos assistem pelas redes sociais, e falar um pouco desse trabalho do Rotary. Eu acho que o vereador Christian falou muito bem, né, trazendo números importantes que o Rotary atende. Uma saudação ao nosso presidente Elígio, o Chico, né, mais conhecido como Chico, pelo trabalho importante que vocês fazem. Né? A gente sempre, quando liga para a Salete, sempre à disposição, ajudando. A gente trabalha muito no social, tem projetos sociais no município que a gente desenvolve, e às vezes as pessoas vêm nos procurar para procurar uma ajuda, né? E o primeiro número que a gente entra em contato é o Rotary. Então, nada mais justo hoje, presidente Silas, nós estarmos votando um prédio, né, para quem sabe a gente poder ajudar cada vez mais o Rotary também a conseguir uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, né? Na verdade, as muletas também são muito importantes que eles fazem, fora os outros trabalhos que já foram citados aqui pela juventude do Rotary, que é muito importante. Quando a gente vai no evento da saúde, as meninas estão maquiando, estão conversando com as crianças e com uma delicadeza, com uma sensibilidade muito grande. Então, o Rotary, como foi falado por todos, tem um trabalho que, quando a prefeitura, a assistência social não chega, o Rotary abraça essas causas. Isso é muito importante para a nossa sociedade, e o trabalho que vocês fazem aqui é fundamental para esse tipo de situações que as famílias às vezes encontram uma necessidade, aonde não conseguem encontrar, procuram vocês, procuram nós, e a gente sabe que vocês são um caminho disso, tá bom? Então hoje é um momento de agradecimento, na verdade, votando nessa lei para vocês, e com certeza a gente vai votar mais coisas importantes durante o ano para vocês e nos próximos anos que virão, tá bom? Um agradecimento a toda a família do Rotary, o trabalho que vocês fazem é essencial para Veracruz. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Lucas Patrick pela manifestação e mantenho ainda a palavra à disposição dos demais vereadores que quiserem utilizar. Não havendo, quero me somar também, neste momento, a este projeto tão importante. Primeiro, parabenizar a presença maciça de vocês nesta sessão. Sempre ressalto o quanto é importante um projeto e a entidade, enfim, aquele que é envolvido, estar presente, nos dá muito mais credibilidade da importância desse projeto. Eu acho que reconhecimento, neste momento, é a palavra ideal, e eu utilizo ele para parabenizar o Executivo pela essa cedência do prédio para vocês, como forma de reconhecimento por tudo que o Rotary é para Veracruz. E, em nome do seu Elígio, presidente hoje, a dona Salete, que estava recentemente, foi uma grande parceira, sempre é uma grande parceira quando a gente precisa, né? A todos vocês, parabenizar pelo trabalho prestado. Certamente Veracruz não estaria no auge como está se não tivesse a contribuição também do Rotary, frente a tantas adversidades, né, tantos trabalhos sociais, e isso nos motiva muito, é de nossa responsabilidade estar sempre fortalecendo esses vínculos, né, e da mesma forma de reconhecimento a gente vota com muita convicção este projeto para que o trabalho do Rotary siga nesta crescente, né, sempre contribuindo no desenvolvimento do município, nas causas das pessoas.
Parabéns a todos vocês, continuem firmes e tenho certeza que essa casa sempre será uma grande parceira do Rotary Club. E não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei número 037 de 2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 931.114,13 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin. Saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, a pessoa do Elígio Steca ou a toda a família Rotary aqui presente, as colegas e servidoras, né, auxiliares de educação aqui presentes, também colegas servidores públicos, os nossos assessores, na pessoa do seu Rubilídio Tati, a comunidade aqui presente, e também a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, a minha saudação. Só justificando rapidamente, senhor presidente, o projeto 037, né, que é a suplementação de R$ 931 mil com R$ 114,13. A suplementação, ela se justifica para autorizar despesas que não estavam previstas no orçamento, né, do Executivo Municipal, da Prefeitura Municipal do ano de 2025. E esses recursos de 931 mil serão empregados, né, para aquisição de equipamentos para a Secretaria da Saúde, com recursos transferidos pelo Fundo Nacional da Saúde. Então, esses recursos vêm a nível federal e precisam estar alocados dentro do orçamento deste ano. Então, e por isso existe essa suplementação. Materiais e combustível para manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, também com recursos do Fundo Nacional. Aquisição de medicamentos para distribuição da farmácia municipal. Pagamento de despesas para a compra de vagas para internação de pessoas com deficiência, este com recursos, né, diretamente dos cofres do município, e 2 convênios com o Estado do Rio Grande do Sul, no projeto ou no convênio Lumina 2, justificando aqui as obras de iluminação na quadra da Praça Tia Lídia e no campo municipal, e também as obras dos planos de prevenção de combate a incêndio dos nossos ginásios municipais. Então, rapidamente, justificando a aplicação desses R$ 931 mil. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Martin pelo pronunciamento e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem utilizar. Não havendo mais manifestação, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 038 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar um operário especializado em caráter temporário e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes também são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin. Senhor presidente, rapidamente também, usando desse espaço para falar a respeito do projeto 038, já vou fazer menção ao 039 e ao 040. Todos autorizam o Executivo Municipal a fazer contratações, né, em caráter temporário. O primeiro, 038, autoriza o município a contratar um operário especializado. Hoje existem 5 vagas abertas, né, colega Paulão, que também é servidor público, e apenas 4 passaram no concurso. Então, existe a deficiência ou déficit de uma vaga. Então, por isso, devido à demanda, agora no verão, as roçadas, limpeza urbana, então a demanda é sempre grande da Secretaria Municipal de Obras. Então, para preencher as 5 vagas hoje existentes, então está se propondo a autorização de contratar um operário especializado, mais os 4 que vão ser chamados pelo concurso público. E o 039, né, autoriza a contratar profissionais na área de educação, 2 professores de informática e 1 professor de educação especial. E também, justificando aqui
a contratação, né, porque alguns servidores estão nas direções de escolas e chefias pedagógicas, né, e a professora de educação especial, a Fabiana Feldman, se encontra afastada para a função de vice-direção, então por isso se justifica a contratação, e a professora de informática se encontra afastada pois está assumindo a função de vice-direção da João Carlos Herre. Então, esses profissionais estão designados para assumir outras funções, né, de chefia e direção, então por isso, né, esses contratos temporários para suprir estas vagas enquanto estas servidoras estiverem nos cargos. E o 040, né, ele propõe o município extinguir 2 cargos de monitor de creche e 1 cargo de servente de merendeira, e criar 2 cargos de auxiliar de serviços gerais e 1 auxiliar de educação. Então, essa justificativa se deve, né, ao monitor de creche e ao cargo de servente de merendeira, porque as servidoras que estavam ocupando cargos se aposentaram. Então, esses cargos estão vagos, então existe a necessidade da contratação. E também, aqui justificando o auxiliar de serviços gerais, também nesse mesmo sentido, porque devido à necessidade de atender à expansão da rede municipal de ensino, a gente na última sessão aqui votou até a criação de 8 cargos novos na educação, tendo em vista que a Secretaria de Educação abriu novas turmas no ensino fundamental. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela explanação dos projetos e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 039 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar profissionais da área da educação em caráter emergencial de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 040 de 2025, que cria e extingue cargos da nova redação ao artigo 3º da Lei nº 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. O próximo projeto é o projeto de lei número 041 de 2025, que fixa o limite do dispêndio com a promoção da segunda etapa formação continuada dos profissionais da educação, abril a agosto de 2025, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 042, 2025, que fixa o limite do dispêndio com a promoção da Páscoa e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes também são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 044 de 2025,
que fixa o limite de despesas para a promoção do Campeonato Municipal de Futebol 7 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Com a palavra, vereador Martin. Senhor presidente, novamente uma saudação. Só justificando o projeto de lei número 044, ele prevê um limite de até R$ 48 mil para o Campeonato Municipal de Futebol 7. Na última sessão desta casa, nós aprovamos já um recurso para o Campeonato Municipal de Futebol 11. Mas em comum acordo entre as agremiações, entre as entidades esportivas, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo ocorrerá só a partir do segundo semestre, após o inverno. E, em comum acordo também entre as equipes, né, se optou, então, para a gente, vamos dizer assim, não ficar parado com o futebol, né, se optou, então, por fazer um campeonato de futebol 7, né. Os campos, nós temos 3 agremiações, né, do futebol 11, o Ser Boa Vontade, o Ferraz, agora não me recordo o outro nome, que estão, né, ajeitando os seus campos na questão de drenagem. Então, o futebol 7 se torna uma forma mais fácil de fazer futebol neste momento. Então, só justificando aqui, isso não estava previsto, esse campeonato de futebol 7, mas as equipes, então, optaram em realizar este evento a partir, né, deste mês, ainda no mês que vem, para então, né, o futebol aí na nossa cidade não ficar parado, vamos dizer assim. Só justificando então este projeto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 045 de 2025, que fixa limite de despesas para a promoção do circuito Sesc Verão, etapa Vera Cruz, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 046 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar um dentista 40 horas em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin. Senhor presidente, novamente falamos aqui no projeto 46 da contratação de um dentista 40 horas, né? E justificando essa contratação pelo período de 6 meses, tendo em vista que o profissional hoje que atende no SF da Vila Progresso, né, a Juliana Knetner, ela se encontra de licença maternidade. Essa licença maternidade, né, ela é de 6 meses, então o município fará apenas, né, o chamamento deste profissional para suprir estes 6 meses da licença do profissional que hoje se encontra lá. E tomar a liberdade de também já fazer uma justificativa do projeto de lei número 047, também, que é a contratação em caráter temporário de um fiscal de obras e posturas. Nós tivemos junto ao gabinete na última semana, onde o prefeito nos colocou, juntamente com o vice-prefeito, da necessidade desta contratação em caráter temporário, tendo em vista que os 3 profissionais, né, fiscais da prefeitura, uma se aposentou e 2 pediram exoneração. Então, a necessidade dessa contratação emergencial até que o concurso público que foi feito no ano passado, né, seja totalmente homologado, e na hora que tiver homologado, tudo certinho, o município vai contratar esses profissionais novamente por concurso público, e este contrato, então, se encerrará deste profissional que será chamado. Então, seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores.
Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 047 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar um fiscal de obras e posturas em caráter temporário e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco novamente a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei número 048 de 2025, que autoriza o município a patrocinar o atleta veracruzense Rafael Gonçalves Ludwig e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Christian Wagner. Obrigado, presidente. Só reforçar a importância desses projetos, né? A busca e o incentivo para a prática de esportes, né? Quanto o projeto de lei 048 e o logo em sequência 049, que a gente vai discutir sobre a primeira corrida do Glow Room e outras atividades, quanto futebol 7, futebol 11, né? É fundamental e de importância o incentivo que o município dá para as práticas esportivas. E nós da comissão, né, o colega Paulo de Oliveira, o colega Martin, a gente fez uma discussão dentro da comissão muito grande quanto à importância desse trabalho que o município vem fazendo de incentivo ao esporte, às práticas esportivas e também a essas ações que vêm reforçar, né, o cuidado com a saúde, o cuidado com a nossa população. Então, trago aqui o meu parecer, além da comissão, mas parecer positivo quanto a esse incentivo que o município dá para essas ações esportivas. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian Wagner pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 049 de 2025, que autoriza o município a patrocinar primeira Glaurum 2025 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 001, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários Municipal, REFIM, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Seriam estes os projetos executivos a serem votados no dia de hoje. Reforçar que tivemos vários projetos, pois estamos retornando de um recesso, né, Pedro, de 30 dias, então acumulou bastante projeto nesta sessão. Passaremos agora à votação das indicações e pedido de providência. E em respeito também aos auxiliares que estão também em presença maciça hoje, nós vamos antecipar, né, a votação do pedido de providência das auxiliares, para que também aquelas que tiverem algum compromisso, a gente gostaria que todos permanecessem até o final, mas quem tiver compromisso após a votação também esteja livre para seus afazeres. Pedido de providência número 003 de 2025, de autoria do vereador Gilson Reni Iser, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria de Educação, estude a possibilidade
de reavaliação do padrão salarial dos auxiliares de educação, a fim de ajustar a importância e as responsabilidades dessa função, conforme proposição também já realizada anteriormente através da indicação 091 de 2024, protocolada em 29 de abril de 2024. Coloco a palavra à disposição do vereador proponente, caso queira se manifestar. Uma saudação ao senhor presidente, aos demais colegas vereadores, as vereadoras, ao público todo aqui do Rotary presente também essa noite. Todas as EMEIs estão aqui, as auxiliares estão presentes essa noite aqui. Estou entrando com esse pedido de providência para ver se mudamos o padrão de vocês do 2 para o 3. Sei que não vai ser logo assim, tão rápido. Sei que o prefeito vai ter que fazer um estudo primeiro, mas ele vai ver isso com bons olhos, porque ele também é nosso colega, né? Ele é funcionário público também. E eu acredito que, então, se ele não conseguir ver logo a mudança do padrão, ele que extingue o padrão 1, que já está extinguido, né? Foi mudado para o padrão 2, e pague pelo menos a insalubridade em cima do padrão 2, não em cima do padrão 1, que daí já vem uma vantagem um pouquinho melhor, enquanto não conseguimos fazer a mudança do padrão 2 para o 3, né? Mas vamos batalhando em cima disso aí para ver se conseguimos fazer essa mudança do padrão 2 para o 3. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gilson Iser pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Concedo ao vereador Eduardo Viana. Neste momento, mais uma vez, uma saudação, senhor presidente, demais colegas vereadores. E neste momento eu estendo uma saudação à coordenadora do CRASA, Raíssa, que está aqui, nos prestigiando nesta sessão ordinária, em nome dela, saudar a todas as auxiliares de educação. E também faço justa a presença do nosso colega suplente de vereador, o vereador Odair Ebrim, do PL, que está também prestigiando esta sessão. Eu quero me manifestar, senhor presidente, reconhecendo essa demanda desse pedido e parabenizando a iniciativa do colega vereador Gilson Iser, por entrar com esse pedido de providência para que realize esse estudo e, na sequência, possa trocar esse padrão que hoje ele está defasado, né? E nós reconhecemos o trabalho que as meninas vêm realizando hoje, juntamente às EMEIs. Então, nada mais justo que um reconhecimento desse trabalho, tendo em vista que, no decorrer dos anos, alguns padrões têm mudado no município de Veracruz, em reconhecimento que está com defasagem, reconhecimento que as atividades acabaram aumentando, né? Então, eu parabenizo o meu colega vereador e também me somo juntamente contigo, juntamente com os demais colegas vereadores, nesta causa que eu julgo ser tão nobre também. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Eduardo Viana pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem utilizar. Não havendo interesse, quero também me manifestar em relação a este assunto, né, tão pertinente, que já vem desde o ano passado, e dizer que esta casa entende perfeitamente, né, esse anseio de vocês, muito pela importância das suas funções, né, frente à nossa educação, a responsabilidade que cada um de vocês tem. Quem participou na última sessão, quando deu a indicação, talvez estranhou um pouquinho a minha fala. E na semana passada, na segunda-feira, teve algumas auxiliares, a gente acabou entrando num debate um pouquinho maior, um debate importante, né, Giza? E onde eu também não me abstenho em colocar o meu ponto de vista. Eu acho importante quando um vereador, e eu parabenizo o Seco por ter essa iniciativa novamente, porque através dessa iniciativa que a coisa agora vai pegar mais corpo, né? Mas quando talvez uma vereadora lá atrás entrou com a indicação, dizendo que nós teríamos a opção de votar favorável ou contra. E aquilo me incomodou, porque aqui eu afirmo para vocês que na legislatura passada, e nem nessa, não tem ninguém contra a solicitação de vocês. Bem pelo contrário, tenho plena convicção de que todos aqui são favoráveis para que isso aconteça. E não falo isso para puxar saco de colega vereador, não, porque a gente discute dia a dia as situações do nosso município e a gente sabe o que cada um pensa. Tá? Então eu propus, né, Giza, naquela segunda-feira, para que a gente fizesse um movimento um pouco maior, para que a gente alcançasse esse objetivo de ser sim ou ser não. Porque o que acontece? Quando apenas uma ala puxa a coisa, disse para lá, disse para cá, disse para lá, e a coisa não anda, sabe? A gente quer resolver esse problema.
que a gente vê como vocês também, um problema de valorização também da classe. Porém, quando a demanda veio para nós, a gente leva, não tem viabilidade financeira. Daí eu ainda brinco, é que nem em casa, né? Quando tu quer comprar um carro novo, mas tu não tem recurso para aquilo. Até então a gente tinha essa informação. Tá? Porém, passou-se meio ano, a gente pede uma nova avaliação do prefeito, conversei com ele na semana passada, propondo para que se fizesse novamente este levantamento do impacto financeiro para ver da possibilidade de hoje nós estarmos atendendo, né, eles estarem atendendo essa demanda. E agora sim, eles estão com isso quase concluído, esse documento. Na próxima semana, tivemos reunião anteriormente com os vereadores, estaremos marcando um dia, né, para sentarmos todos juntos, todos os vereadores, representando todos os seus amigos, elos auxiliares, porque eu digo, vocês são diversas pessoas, e cada um de vocês tem uma ligação maior com talvez um ou outro vereador. Não é todas ligadas a somente um vereador. Isso é bom, porque a coisa pega muito mais força quando todos os vereadores pegam junto, meu ponto de vista. Então, neste debate, estaremos todos os vereadores, né, já marcamos uma agenda, vamos confirmar com o prefeito, estará o prefeito também participando, o vice-prefeito, estará a secretária de Educação, estará também o nosso contador do município, para saber se sim pode, se sim tem como, ou se não. Né, para que a gente tenha alguma coisa mais esclarecida, não fica, vamos dizer, a classe correndo para um lado, correndo para outro, procurando vereador. Por mais que seja a nossa função, e faz parte, vocês têm que nos procurar, porque muitos julgam que a gente, às vezes, passa por cima de algumas situações, que isso não é papel de vereador. Não, o papel do vereador é representar os anseios da nossa comunidade, em diversas as pautas, em diversas, né, os assuntos, e nós estaremos de forma bem mais unida agora, neste momento, então, contribuindo com vocês, para que, se sim desse certo, a gente consiga, né, atender a essa demanda de vocês, que eu reforço. Entendemos, né, da importância que vocês têm para a nossa educação, da responsabilidade que vocês têm com, logo terei filho, mas com todos os nossos filhos, né, e essa valorização precisa acontecer. Apenas para esclarecer, então, né, a gente vai confirmar com a Giza, que estava aqui na segunda-feira, a nossa agenda provavelmente ficou para quinta-feira, acho que, né, mas a gente ainda confirma com o prefeito e a secretária para que a gente possa ter esse momento de avaliação e de decisão, né, em cima dessa demanda de vocês. Tá certo? E não havendo mais manifestação, coloque então em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro então aprovado por unanimidade. Indicação número 012 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a avaliação e revitalização, iluminação, construção de palco fixo, criação de lago artificial, local pet e chimarródromo na praça central do município. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação, para querendo se manifestar. Senhor presidente, mais uma vez uma saudação. Desculpa, uma saudação mais uma vez aos que estão presentes, que nos acompanham pela rede social. Essa indicação 012 de 2025, de minha autoria, nos chama a atenção da nossa praça central do nosso município. Tendo em vista que nós recebemos vários eventos já em nossa praça, a comunidade tem utilizado esse espaço com frequência, principalmente no verão, e nós, ao longo dos anos, precisamos remodelar algumas coisas que a gente julga importante neste local, que é usado pela nossa comunidade veracruzense. E uma das sugestões que está nessa indicação é a revitalização da iluminação, a construção de um palco fixo. A gente tem observado que, ao longo das atividades, sempre o poder municipal, através das secretarias que ali realizam as suas atividades, tem que estar se deslocando com palco, né? Cada evento tem que estar montando, isto tem um custo operacional, então que se estude uma possibilidade de um palco fixo que vá atender todas as demandas dos eventos que são realizados neste local, e com isso traz uma economicidade para o nosso município. Também uma sugestão de uma criação de um lago artificial, né? A gente tem acompanhado em viagem outros municípios que, geralmente, nas praças central, isto traz um embelezamento ainda maior, né? Faz com que as nossas crianças cultivem mais também,
daqui a pouco ali a criação de peixes que possam estar ornamentando este local também, e traz um embelezamento ainda maior para a nossa praça. E também um chimarródromo, né? Tendo que o nosso evento aí das famílias, ontem eu passei, ontem à tarde, ainda observando várias famílias, jovens, inclusive muitos jovens, né? No local da nossa praça central, utilizando o espaço de domingo à tarde, outros sábados à tarde, e muitos deles com a sua cuia de chimarrão. Então, nada melhor do que o poder público poder proporcionar também um local para que os amantes e cultivam a tradição do chimarrão tenham também a sua água quente neste local, assim que se terminar a térmica, né, com a água do chimarrão, porque tendo em vista aí que muitas vezes as térmicas têm ficado pequenas, então 2, 3 cuias, né, Lídia, ela se foi água. E aí, tem que ir em casa buscar água do chimarrão? Não, ali vai estar no local também um chimarródromo. E algo que eu julgo também muito importante, o local PET, né? Hoje nós temos muitos dos nossos munícipes, pessoas que adotaram o seu pet, né, e que fazem daquele espaço também, juntamente com o seu animalzinho, que também tem um local adequado, água e até, quem sabe, alimento à disposição, patrocinado por algumas empresas, que seja um local cada vez mais frequentado pela nossa comunidade, com atrações, com segurança, com iluminação e com espaços públicos mais requintados daquilo que nós já temos neste local. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Eduardo Viana pela manifestação. E não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 016, de 2025, de autoria do vereador Paulo Oliveira, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade da instalação de parada de ônibus no entroncamento das ruas João Emílio Finger com a São Francisco. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação, para se manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores, colega vereadora Maria também, em especial aos companheiros do Rotary que se fazem presente essa noite aqui, também aos colegas servidoras da Prefeitura Municipal de Veracruz. Em nome do meu amigo Ezequiel também, minha saudação a todos que se fazem presente aqui essa noite. Essa minha indicação, muitas vezes, como se falava aqui, presidente, no ano passado, parece muito simples, mas como eu trabalho no transporte escolar há muitos anos, até vejo uma passageira minha aqui na frente, lá do Anchieta, né, veio nos assistir essa noite aí, a gente sabe bem do que eles passam, hoje, agora nessa época é bastante quente. Eu lembro que lá no entroncamento do bairro São Francisco, tinha até o ano passado uma parada, e foi retirada essa parada devido a um pedido dos moradores, pois estava acumulando um pessoal por lá que não poderia. Aí, a pedido, acho que de um colega vereador até aqui, foi retirado essa parada. Só que hoje ela está fazendo muita falta, pois as crianças, eu passo lá manhã, meio-dia, à tardinha, então as crianças estão precisando, e logo ali está chegando o inverno. O Pedro sabe o que a gente enfrenta, né, Pedro? E a criançada precisa de uma parada. Então, estou pedindo e reforçando aqui que o prefeito possa estar vendo essa situação, que na outra vez foi atendido esse pedido para retirar essa palavra por uma questão de segurança, mas eu peço que essa parada volte lá no entroncamento da rua São Francisco. O colega Eduardo também sabe onde localiza lá, foi pedido dos moradores para retirar, mas eu venho aqui novamente a pedido dos pais, dos alunos, para que eles possam estar retornando com essa parada que é essencial para que a gente possa fazer o nosso trabalho e as crianças estejam em segurança para o transporte. Agradeço o espaço. Agradeço ao vereador Paulo Oliveira pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 002/2025, de autoria do vereador Silas Petri, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que seja oficiada a empresa de energia elétrica RGE, bem como as empresas responsáveis pelo fornecimento da internet, para que procedam à alteração da altura dos cabos da rede de distribuição na localidade de Linha Andrés, no interior do município de Veracruz. Tal medida se faz necessária devido à elevação da via após a pavimentação asfáltica, visando melhoria da segurança e a eficiência do fornecimento de energia elétrica e internet da região. Coloco a palavra à disposição dos vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo, solicito então apoio aos demais vereadores para que seja remetida essa solicitação ao Poder Executivo. Reforçar que esta é uma demanda do meu suplente de vereador Horst, que mora na localidade de Andrés, que nos trouxe essa demanda, pois, como todos bem sabem, Andrés está recebendo a pavimentação e, com isso, a estrada ela acabou se elevando, né, o que fica fora dos padrões à altura dos fios. Então, quando passa um caminhão, dona Tata, um pouquinho mais alto, ele acaba rompendo alguns fios da internet e também de energia elétrica. E todos nós sabemos que hoje ficar 1 hora sem internet tem se tornado um caos na nossa vida, né, infelizmente. Mas, então, nesse sentido, nós solicitamos essa demanda ao nosso prefeito Gilson Becker. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Temos uma moção de apoio número 001 de 2025, de autoria dos vereadores Christian Wagner, Maria de Fátima, Lucas Patrick, Eduardo Viana, Paulo Oliveira, Gelson Fernandes de Moura, Martin Ilan, David Silas Petri, Luiz Carlos Souza, Valdir Justman e Gilson Iser, requerendo que, após os trâmites regimentais, seja enviada uma moção de apoio ao presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, FETAG, senhor Carlos Joel da Silva, ao excelentíssimo governador do estado, senhor Eduardo Leite, ao presidente da Assembleia Legislativa, senhor Pepe Vargas, ao secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, senhor Clair Kuhn, ao presidente da Câmara dos Deputados, senhor Hugo Mota, ao presidente do Senado Nacional, senhor Davi Alcolumbre, aos deputados que compõem a bancada gaúcha na Câmara de Deputados e aos senadores gaúchos, assim dando ciência e apoiando a pauta de reivindicações e enfrentamento dos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, conforme pauta construída através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EFETAG, Rio Grande do Sul. Coloco a palavra à disposição dos vereadores autores do pedido para querendo se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Christian Wagner. Presidente, demais vereadores, vereadora e comunidade, a importância, e a gente já veio na sessão anterior falando da importância que essa moção tem quanto ao apoio das pautas da agricultura familiar e a necessidade que a nossa agricultura familiar vem sofrendo nos últimos anos com o desmonte tanto do Proagro quanto das políticas públicas ligadas à agricultura familiar. Então, essa moção de apoio, quero aqui agradecer ao apoio de todos os vereadores que, junto comigo, assinaram essa moção, pedindo que, de fato, essa pauta tenha força e a gente consiga avançar a nível estadual, como também a nível federal. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian Wagner pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo manifestação, coloque em votação a moção. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Moção de apoio número 002/2025, de autoria dos vereadores Silas Petri, Christian Wagner, Maria de Fátima, Lucas Patrick, Eduardo Viana, Paulo Oliveira, Gelson Fernandes de Moura, Martin Ilan, Luiz Carlos Souza, Valdir Justman e Gilson Iser, requerendo que, após os trâmites regimentais, seja enviada uma moção de apoio ao projeto de lei número 320 de 2025, do senador Luiz Carlos Reins, PP, Rio Grande do Sul, e ao projeto de lei número 341 de 2025, do deputado federal Pedro Westphalen, Programa da Securitização das Dívidas dos Produtores Rurais do Rio Grande do Sul. Assim, dando ciência, reconhecendo e expressando integral apoio à pauta em defesa ao agronegócio, cujos produtores e empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores e autores do pedido para querendo se manifestar. Não havendo interesse, quero fazer menção a esta moção, reforçar o quanto fazemos como papel de vereador, sabemos e vivemos vivo na pele o que o agronegócio está sofrendo nos últimos anos. Muito se fala de muitos produtores em 3 anos, nós particularmente em casa já temos 4 anos de prejuízos significativos. E através dessa moção de apoio, e aqui eu quero ressaltar o trabalho do nosso senador Luiz Carlos Reins, PP, que muito me orgulha, que muito defende a nossa agricultura, também ao nosso deputado federal Pedro Westphalen, parceiro do município de Veracruz, com recursos também, apoiando nesse mesmo intuito, são mesmos projetos, porém em âmbitos diferentes, um tramitando na Câmara dos Deputados Federais e outro no Senado Federal, a fim de, junto com a pauta da FETAG, dos sindicatos, estar aí atendendo às demandas do agronegócio, que tem sofrido tanto nesses últimos anos. Quero ressaltar a movimentação que aconteceu na última segunda-feira, semana passada, e com muito orgulho parabenizar ao presidente da FETAG, Carlos Joel, por envolver toda a classe de agricultores. E aí, quando eu falo toda a classe, não é de pequenos ou grande, é todos envolvidos ao agro. Infelizmente, em alguns momentos participo de alguns eventos onde, Salete, querem dizer que o maior é diferente do menor, ou vice-versa, dar mais valor para o menor ou maior, querendo dividir as causas. Mas muitas vezes um grande era um pequeno, e prosperou e chegou a ser grande. De uma forma muito particular, hoje, nosso negócio, falo Silas, a gente é visto talvez como grandes produtores, mas considero dessa mesma forma como agricultura familiar, porque eu, juntamente com meus 2 irmãos, Lucas, desde criança, aprendemos com meu pai a lidar no campo, a plantar, produzir, e isso muito nos orgulha, comandante Edson. A gente sabe dar valor. E no momento onde a classe tanto precisa, temos que ter todos unidos, indiferente de pequenos ou grandes, pois quando essa pauta ela acontecer, quando esse benefício for vir, vai atender a todos. Hoje, na situação que se está, é difícil criar uma legislação para atender somente aos que foram prejudicados. Porque assim como tem muitos prejudicados, sabemos que tem algumas regiões que não foram tão prejudicadas. Mas como atender mais direcionadamente aqueles que foram mais afetados? É um desafio. E ainda mais com o governo que lá temos, quem do agronegócio esperava que seria diferente? Alguém esperava que seria diferente? Então a batalha ela vai ser sofrida, mas nós, e aqui eu quero agradecer a toda a Câmara de Vereadores por pegar junto nessa causa, pois todos vocês são conhecedores, né, do quanto o agronegócio e a nossa agricultura familiar tem sofrido nesses últimos anos, e aqui representando e fortalecendo o trabalho das nossas autoridades maiores a nível federal e estadual, para que consigam sim atender a essas demandas. Muito obrigado a todos pelo apoio. Né, é gratificante quando a gente vê todo mundo pegando junto, pode ver que é uma moção com proponentes de todos os vereadores, assim como também a pauta da FETAG, que, como eu disse, não deixa de ser a pauta do agronegócio. E quando a gente vê as classes envolvidas, temos certeza, e é o que eu questionei na questão das auxiliares também, quando a causa é toda envolvida, pega corpo, pega força e as coisas acontecem. E esperamos que dessa forma aqui, no agronegócio, as coisas aconteçam também. Sendo essas as manifestações, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento aos assuntos pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Christian Wagner. Bem, boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. Venho rapidamente reforçar o grande convite ao Encontro Regional, 29º Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Tanto o vereador Silas quanto a minha pessoa, a gente traz a questão da moção de apoio à agricultura, né, ao agronegócio. Também temos que apoiar e fortalecer a luta das mulheres trabalhadoras rurais.
Sem as mulheres, a nossa agricultura não estaria no apogeu, no auge que ela se encontra. Então, nós estaremos no dia 8 de março, um sábado, lá em Novo Cabrais, no ginásio Rui Barbosa, comemorando o 29º Encontro das Mulheres Trabalhadoras Rurais. E aqui fica o convite para toda a comunidade, para toda a sociedade, que venham juntos comemorar esta data tão importante. É triste quando a gente vê nas redes sociais e nas notícias ainda situações de feminicídio, né? Mulheres sendo assassinadas por seus próprios companheiros, né? Dentro da sua própria casa. E esse é o momento de reflexão, onde estaremos discutindo com todas as mulheres trabalhadoras rurais a importância da Lei Maria da Penha. Também teremos ações culturais, festivas e na parte da tarde também um baile para poder abrilhantar esse momento de discussão e de fortalecer a luta das mulheres trabalhadoras rurais. Essa é uma organização da Associação Regional dos Sindicatos do Vale do Rio Pardo e Baixo Jacuí, juntamente com seus 10 sindicatos e 16 municípios do Vale do Rio Pardo e Baixo Jacuí. Então, deixo aqui, então, novamente, fortalecer o convite do 29º Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais em Novo Cabrais, na Avenida 28 de Dezembro, ginásio Rui Barbosa, no dia 8 de março. Deixo aqui esse convite especial e gostaria de contar com todos e todas. Teremos à disposição um ônibus saindo de frente ao sindicato, no dia 8, para levar as nossas mulheres, as nossas famílias, para comemorar essa data tão importante. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian pela manifestação e, neste momento, passo os trabalhos ao vice-presidente Martin Nilan para que eu possa usar a tribuna. Senhor presidente, assumindo os trabalhos, então, repasso pelo período regimental para que o presidente da Casa, vereador David Silas Petri, possa se manifestar nos assuntos pessoais. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Dizer da alegria de ter a casa cheia, né, na condição de presidente, né, Luiz? O quanto é bom a gente ver a participação da comunidade frente aos trabalhos desta casa, que muitas vezes não se tem aquela credibilidade, né, Tiago? Mas pode ter certeza que a gente está desempenhando ao máximo aí as nossas funções a fim de atender a todas as demandas. Preciso ser repetitivo, mas fortalecer a presença da entidade Rotary aqui hoje, frente a um projeto de extrema importância, como eu falei. Também aos auxiliares de educação, de forma maciça, né, engajadas na sua causa. Esperar que as outras entidades, as outras partes envolvidas de outros projetos se espelhem em atitudes como vocês, de participar, de acompanhar os trabalhos, né, a fim de fortalecer para que as suas demandas elas sejam atendidas. Parabéns para vocês e que continuem sempre participando e acompanhando os trabalhos dessa casa. De uma forma muito breve também, quero parabenizar a equipe do Fortaleza, que no último domingo se sagrou campeão do Campeonato de Veteranos Municipal aqui de Veracruz, frente à equipe do Juventude. Foi um belo jogo, né, Fernanda? Estávamos lá assistindo, foi um jogo bem bacana, duas equipes muito bem estruturadas, foi um jogo bem competitivo, e este ano, casualmente, deu a mesma final do ano passado, né, onde ano passado o Juventude ganhou do Fortaleza, esse ano, então, o Fortaleza ganhou do Juventude. Então, parabenizar, esperar que as nossas atividades esportivas elas se fortaleçam. A gente sabe o quanto é desafiador, né, Marte? A gente que está à frente de clubes, manter o futebol, manter o envolvimento das pessoas frente às entidades, mas façamos nossa parte, esperamos que mais pessoas, né, ao longo do tempo vão nos apoiando nesse sentido. Quero falar, Luiz, do quanto hoje me sinto orgulhoso numa atitude que tivemos lá em 2022, acho que foi isso, foi presidente? Em 2022, agraciado por uma atitude do presidente Luiz Carlos Souza, abrir mão de assessoria desta casa a fim de economizar recursos. Hoje, Luiz, o Esporte Clube Independente pode contar com uma quadra toda reformada, pintada, bonita, Lucas, como uma quadra nova, vindo de parte desses recursos que destinamos, né? Agora a escolinha estará retornando agora em março. São mais de 80 crianças envolvidas. Quem conhece o Esporte Clube Independente, antes do calçamento sempre se tinha a questão da poeira da estrada. A gente limpava de manhã, de tarde já estava sujo.
E então a nossa quadra estava bastante desgastada, não tinha mais nem pintura. O projeto que temos lá do clube com a parceria da ASF tem se tornado uma grande uma grande importância dentro do clube, é o que está avivando o nosso clube ainda, e a gente é gratificante, de certa forma, poder estar contribuindo, né, através com esse recurso para que essas crianças possam ter agora no retorno uma quadra em perfeitas condições, pintada, né, vindo de um fruto aí de um acordo que tivemos, né, onde abrimos mão de um cargo na Câmara para economia de recursos. Falar também do nosso projeto da cooperativa, quem passa por Vila Progresso, Paulão, que agora já não está mais no ônibus, né, Paulão? Mas passava por lá e via aquele prédio da cooperativa, que era uma cooperativa de processamento de grãos, Vilmar, que tu muito bem conhece lá também, que muito nos entristecia da forma como estava o prédio. Então, nos últimos 3 anos, dá para se dizer, de forma muito intensa, trabalhamos para utilizar aquele prédio de alguma forma. E graças até a uma sugestão do nosso colega Marte aqui, onde nós debatíamos um assunto, né, me surgiu a ideia lá de nós implementarmos lá em Vila Progresso uma cooperativa de implementos agrícolas. A gente sabe da importância dos implementos agrícolas na nossa agricultura, por viver né, diariamente isto. O quanto a prefeitura tem demanda em diversos implementos, Vilmar, que o agricultor não tem condições de comprar. E, de certa forma, também é inviável de comprar. Várias vezes já mencionei, hoje um produtor investir R$70 mil numa ensiladeira, onde ele utiliza a ensiladeira por 3 dias do ano. Será que é viável um negócio desse para algum agricultor? Não é. Um distribuidor de calcário, colega Marte, um produtor investir mais 60 mil para utilizar, quem sabe, 1 dia no ano. É viável? Não é. Então, graças à oportunidade que tivemos na Câmara de Vereadores, pude intermediar com nossos deputados recursos, com o senador Luiz Carlos Aines, como falei antes, que é um grande parceiro da nossa agricultura, é um agricultor consolidado, um cara que defende a causa, nos mandou recurso, e hoje estamos em reforma do nosso prédio, logo, logo estaremos com toda a frota de implementos, são mais de 10 implementos que teremos, entre ensiladeira, distribuidor de calcário, roçadeira, reboque basculante, broca para fazer cerca, Marte, semeadeira, enfim, entre outros implementos, que, como eu falei, é inviável para algum produtor ter, colega Paulão, para usar em poucos períodos do ano. Então, essa associação ela já está contando com a participação de mais de 80 agricultores, e dizer que é gratificante a gente, na condição hoje que nos propuseram, né, que nos conduziram à vereança, podermos auxiliar, de certa forma, a nossa agricultura. Agradecer a parceria do prefeito Gilson Becker, que viu com muito bons olhos esse projeto também. A prefeitura está entrando com a reforma do prédio e nós com recursos para a compra dos implementos, que inclusive sei que alguns já chegaram lá no pátio da prefeitura, né? Cuida bem para nós lá daqueles implementos lá, né? Assim que chegar todos, nós vamos colocar na ativa. E para finalizar, quero falar da audiência pública que tivemos hoje. E quando eu reforço muito a questão da participação, eu quero trazer a fala do nosso contador, Marcos, quando ele diz assim, no início da sua audiência. A gente divulga a audiência, a audiência pública para que as pessoas, as entidades, enfim, participem. E é de extrema importância, peço o tempo do colega Marte, é de extrema importância a participação das pessoas nesse momento. Nós, como vereadores, estávamos aqui acompanhando, e também, de certa forma, é gratificante, Paulo, ver o quanto o nosso município está evoluindo e está bem financeiramente. E isso tudo se dá às administrações que lá passaram, se dá especialmente à nossa área contábil, que leva a coisa muito controlada, né? E aqui eu quero novamente enaltecer o trabalho do Marcos, que faz um trabalho excepcional, né? Um cara muito centrado, um cara muito competente, que nos apresenta sempre os relatórios que, para nós, a gente senta, às vezes, fica assustado com os números, né, Cristian? Mas nos dá clareza, nos fala de forma simples, a fim de que nós possamos, por intermédio, né, estar avaliando as condições financeiras do nosso município. E sugerir e desafiar as pessoas para que as próximas audiências tenham participação. Né? Nós, como Câmara, temos a responsabilidade, tivemos essa conversa com todos os assessores, né, de fazer algo diferente. E o algo diferente também é levar informação às pessoas. Quando temos alguma audiência, nós estarmos divulgando, levando para as lideranças, para que todos possam, né, ter a oportunidade de participar e estar contribuindo sempre nas ações
e no desenvolvimento do nosso município. Ademais, seria isso. Agradeço imensamente, novamente, a participação de todos vocês, que possamos ter nossa casa sempre assim, repleta de pessoas acompanhando esses trabalhos, e dizer que essa casa está à disposição de todos vocês, assim que entenderem necessário. Um forte abraço, uma boa semana a todos. Agradeço a manifestação do presidente da casa, vereador Silas Petri. De imediato, já repasso os trabalhos. Obrigado, vice-presidente Marte. E sendo este, então, o último ato desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 5 de março de 2025, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.